Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o sentido da visão. E nós vamos aprender também um pouquinho sobre os olhos, né pessoal? Que é um órgão que está diretamente relacionado com esse sentido da visão, tá bom? Olha só, vocês podem perceber aqui que a visão no reino animal ela difere de animal para animal, tá, gente? Cada animal tem as suas particularidades e conseguem perceber o mundo de formas diferentes, tá bom? Então vocês observam aqui, ó, o olho de um filhote de crocodilo. Olha só como ele é diferente do olho do leão, por exemplo, ó. O globo ocular é diferente, a pupila também tem um formato diferente. Olha só aqui o olho de um gato doméstico, ó, como ele é diferente, por exemplo, do sapo cururu. Essa diferença, pessoal, entre os olhos dos animais não significa dizer que um olho é melhor do que o outro, tá? Essa diferença se dá pelo estilo de vida que esse animal leva. Alguns animais eles têm hábitos noturnos e outros animais têm hábitos durante o dia. Então vai diferir o olho do animal para o outro, tá? Devido aos seus hábitos aí que ele tem, tá certo? Os cientistas acreditam, pessoal, que há cerca de 600 milhões de anos atrás, muito tempo antes, tá, da humanidade chegar a existir, haviam duas linhagens, tá certo? Poxa, tio, o que é uma linhagem? A linhagem nada mais é, pessoal, do que um conjunto de antepassados que vai formar ali uma linha de parentesco, tá certo? E essas linhagens nós tínhamos duas, tá? Uma era de animais que tinham olhos mais simples, como por exemplo da planária, que não conseguiam ali formar imagens, tá? Conseguiam apenas distinguir a luz e a sombra, faziam apenas uma distinção de um ambiente que tem luz e de um ambiente que não tem luz, tá? E nós tínhamos também uma outra linhagem que deu aí origem, né, aos animais com olhos mais desenvolvidos, como por exemplo os olhos dos peixes, dos anfíbios, das aves, dos répteis, e inclusive os olhos da espécie humana, tá? Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, também a imagem de um inseto, tá? Ele também tem olhos e também tem esse sentido da visão. Só que os olhos dos insetos, eles têm uma particularidade, tá? Aqui eu trouxe uma mosca, né, ó, como exemplo para vocês. Os olhos dos insetos, eles são formados, pessoal, por unidades bem pequenininhas, tá? Chamadas de omatídeos. Então, cada omatídeo, ele acaba captando a luz ali de uma pequena área do campo visual, e essas imagens, né, elas vão se juntando e formando a imagem maior. Então, olha só, aqui ó, nós temos a simulação, né, de um computador mostrando como é que seria a visão de um inseto, tá? Ó, a visão da mosca ali passeando pelo jardim. Então, olha aí que bacana, né? E aqui nós temos os olhos dos animais vertebrados. Nesse caso, nós temos o olho humano, pessoal, que é o olho que nós vamos estudar, tá bom? Então vocês percebem que aqui, ó, tudo isso aqui faz parte dos nossos olhos, tá, pessoal? Olha só, nós temos aqui na parte superior, né, ó, na parte externa aos olhos, tá? O supercílio, que nada mais é do que a nossa sobrancelha, né? A função da sobrancelha, pessoal, nada mais é do que proteger os nossos olhos das impurezas, tá? Ó, por exemplo, a sobrancelha ela impede que o suor caia nos nossos olhos, ela impede que a poeira caia nos nossos olhos. Então ela acaba tendo aí essa função de proteção, tá certo? E não somente a sobrancelha, mas nós também temos a pálpebra e também o supercílio, tá? Que tem essa mesma função de proteger o nosso globo ocular do suor e também das impurezas, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos a íris, ó, que é essa parte colorida do nosso olho, tá certo? Olha aí que íris bonita, né? Ó, nós temos íris azuis, tá? Temos íris esverdeadas, temos íris de diferentes pigmentações, tá bom?
E essa bolinha, né, ó, a chamada bolinha do olho, né, essa bolinha preta aqui, ó, nada mais é do que a pupila, pessoal. E a função da íris e da pupila é justamente de controlar a quantidade de luz que vai chegar até as nossas células sensoriais, tá? A pupila ela é essa aberturazinha aqui, ó, essa bolinha preta, né? Que ela aumenta ou ela diminui também de acordo com a quantidade de luz que a gente tem ali disponível no ambiente, tá certo? Por exemplo, se nós tivermos um ambiente com muita luz, pessoal, então a nossa pupila ela vai diminuir, tá? Se nós tivermos um ambiente ali com pouca luz, a nossa pupila ela vai aumentar para conseguir aumentar o nosso estímulo visual, tá certo? E bem aqui no cantinho do olho, nós temos a região de liberação das lágrimas, né? Existe como se fossem uns caninhos aqui, tá? Que nós chamamos de dutos lacrimais. Então, o tempo todo, esses dutos ficam soltando pequenas quantidades de lágrima no nosso olho para poder lubrificar o nosso globo ocular, tá certo? Nessa imagem aqui, nós temos uma visão interna do nosso olho, né? Ó, para vocês terem ideia de como é que é o nosso globo ocular por dentro, né? Cheio de inervações, ó, veias passando por dentro, né? Ó, artérias passando por dentro, tá bom? Isso significa que dentro do nosso globo ocular nós temos sangue, tá? Existe uma irrigação sanguínea aqui, tá bom? E o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é para a nossa córnea. Olha só como é a estrutura da nossa córnea aqui, pessoal. Ela nada mais é do que uma estrutura que ela é transparente, tá vendo, ó? E ela fica mais externa do globo ocular. A córnea, pessoal, ela é a primeira estrutura que vai ser atravessada pela luz, tá bom? E quando ela é atravessada pela luz, juntamente com os líquidos transparentes, né, que acabam preenchendo o nosso olho, os raios de luz vão formar uma imagem sobre a retina, que é essa parte de trás aqui do nosso olho, tá bom? Nós temos outra estrutura muito importante, tá? Que é a lente, também chamada de cristalino, tá bom? Que é essa imagem branquinha aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é uma estrutura, pessoal, que na imagem, né, ela tá branca, só que na verdade ela é transparente, tá? E ela literalmente ela funciona como uma lente convergente, tá bom? Ela vai direcionar os raios de luz para uma camada de células sensoriais da nossa retina, que é essa região de trás aqui do nosso olho. Então, olha aí, ó, a luz passa pela córnea, passa pela lente e é direcionada para a retina, tá bom? E aqui na retina, a imagem acaba sendo formada, né, e acaba sendo direcionada até o nosso cérebro pelos nervos ópticos, tá? E olha só que curioso, né, gente? Ó, aqui na parte da retina, tá? Nós temos uma região onde nós temos os cones e os bastonetes. Os cones são essas estruturas coloridinhas aqui, ó, que trazem para a gente imagens mais detalhadas, tá? Nós temos, por exemplo, as cores, né? A gente consegue identificar as cores devido aos cones, tá bom? E os bastonetes, eles são responsáveis ali por nos permitirem, né, perceberem o contorno dos objetos. Ele é muito essencial também durante a noite, tá? A gente consegue perceber movimentos no escuro graças aos bastonetes, tá certo? E graças ao entendimento do olho humano, né, nós temos o funcionamento da câmera fotográfica, que nada mais é do que um grande olho mecânico, né, pessoal? Então a câmera ela também funciona da mesma forma que os nossos olhos, tá? Ó. E olha só que fato curioso, tá bom? Que inclusive eu vou mencionar para vocês agora. A imagem, pessoal, que o nosso olho capta, ele é formado na retina de cabeça para baixo, tá? Do mesmo jeitinho que está mostrando aqui, ó, na máquina fotográfica. Só que quando essa imagem chega no cérebro, o cérebro ele traduz a informação e mostra para a gente que essa imagem, na verdade, ela não está de cabeça para baixo, tá? Ela está na posição original. E a câmera, ela copia esse funcionamento do nosso cérebro e dos nossos olhos, tá? Para a gente conseguir capturar imagens. Então você tem aqui a lente, ó, que funciona também como cristalino,
você tem o diafragma, que também controla essa entrada de luz na câmera fotográfica, tá bom? Aqui nós temos um esquema, pessoal, mostrando para vocês, ó, como é que a nossa pupila reage de acordo com as diferentes intensidades de luz. Então, quando a gente tem muita luz no ambiente, a nossa pupila ela fica assim, ó, pequenininha, tá? Ela fica reduzida. A mesma coisa acontece, ó, com o diafragma da câmera fotográfica. Se tem muita luz, ele acaba ficando pequenininho também, tá certo? Imitando o funcionamento da nossa pupila. Se nós temos ali uma luz moderada, né, nós temos uma pupila no seu tamanho moderado também, tá? Ó, a mesma coisa acontece aqui embaixo com o diafragma. E se nós estamos num ambiente escuro, né, um ambiente com pouca luz, a nossa pupila ela acaba aumentando, tá, pessoal? Por que que ela aumenta, tio? Para que a gente consiga ter mais percepção do ambiente e consiga enxergar melhor as coisas no escuro. A mesma coisa também acontece aqui, ó, com o diafragma da câmera fotográfica, tá? Então vocês percebem que a invenção da câmera fotográfica, ela imita aí literalmente, né, o funcionamento dos nossos olhos, tá bom? Nós temos um fenômeno, pessoal, chamado de acomodação visual, tá? Isso daqui, gente, é muito interessante, tá? Quando nós temos um objeto muito distante, os nossos músculos, eles acabam puxando a lente dos nossos olhos, para que a gente consiga identificar, né, e observar melhor o objeto. E quando nós temos um objeto muito próximo, os nossos músculos, eles acabam se contraindo e comprimindo mais a nossa lente, deixando ela ali no formato meio arredondado, né, para que a gente consiga distinguir melhor os detalhes do objeto, tá? Os nossos olhos, pessoal, eles merecem alguns cuidados, tá? Então, para a gente manter a saúde dos nossos olhos, é muito importante nós evitarmos esfregar os nossos olhos, tá? Coçar os olhos podem causar problemas oculares. Essa estrutura dos olhos é uma estrutura muito frágil, né? Então, a pressão que a gente acaba exercendo quando coça podem provocar algumas lesões, além de causarem infecções também graças aos micro-organismos, tá? Importante também nós higienizarmos sempre bem os nossos olhos, pessoal. A limpeza cuidadosa dos nossos olhos vai evitar o acúmulo de secreções e de impurezas, que podem literalmente causar algum problema de visão. É importante também nós consultarmos periodicamente um oftalmologista, tá? O oftalmologista, pessoal, ele é o médico que é especialista na visão, tá bom? Então é muito importante nós consultarmos esse profissional periodicamente. E também uma medida preventiva é nós evitarmos exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, tá? Como por exemplo nos períodos de 10 horas da manhã até as 4 da tarde, que é o período mais quente do dia. Então, entre esse intervalo, né, evitar exposições ao sol, tá bom? Caso você não tenha a opção, né, não seja possível você evitar essa exposição, vai ter dias que você vai querer ir à praia, vai ter dias que você vai querer se divertir num lago, né? E aí você acaba indo dentro desses horários, então é importante você sempre fazer uso do chapéu, tá? De aba larga e também o uso dos óculos escuros, tá bom? Com proteção de raios ultravioletas, tá certo? Mas não compra esses baratinhos que vendem em qualquer lugar não, tá bom? Procure óculos que tenham certificado de qualidade. E por fim, pessoal, muita atenção ao utilizar aparelhos eletrônicos, né? A luz dos aparelhos eletrônicos também danificam a nossa visão, além de atrapalharem o nosso sono, tá certo? Então, sempre lembrar de ter ali o uso moderado dos aparelhos celulares, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.